Mas fiquem super à vontade para perguntar, sobre as dúvidas aí que vocês possam ter ao longo aqui do que eu for falando. E Vitor também, assim, se tiver algum ponto, assim, que você quer que eu aprofunde mais, ou alguma dúvida aí no meio do caminho, fica super à vontade. Eh, mas acho que para começar aqui falar um pouco, acho que a gente está num período, um período longo, né, que o principal tema que a gente ouve é inflação, tá. Então acho que isso desde ali do começo do ano passado, que a gente acreditava que a inflação ia ser transitória, né, então 2020, um ano super difícil, logicamente por conta de pandemia, várias medidas aí para segurar a atividade econômica nesse período, e a gente esperava que realmente a atividade fosse retrair demais e claro que com isso a inflação não seria um problema. Gente, desculpa, vocês estão me ouvindo bem? Que esse fone aqui eu ainda não me acostumei com ele. Tá bom. Sim, sim, Eh, também. então a gente acreditou que a inflação que não todos, né, acreditaram que não seria um problema, na verdade o problema seria o contrário, né, de hã um enfraquecimento aí, né, da atividade econômica. Mas no fim não foi tão ruim assim quanto a gente esperava, né, acho que todas as medidas foram tomadas ali pelo governo, o Banco Central ajudaram a manter a economia, de certa forma aquecida, né, relativamente falando, num contexto como a gente estava, e a gente começou a ver na verdade um aumento de inflação, que não era muito o cenário base. Naquela época, né, então que eu estou falando no final de 2020, os nossos economistas e economistas de maneira geral, né, falavam que era uma inflação transitória, acho que fruto ali de uma rápida diminuição ali de Selic e alguns outros pontos, lockdowns, etcétera, mas que a partir do momento que a gente voltasse aí a ter, eh enfim, uma reabertura, né, uma atividade econômica voltando ao normal, que isso poderia arrefecer. A gente também teve no começo do ano passado crise hídrica, né, então isso foi outro fator aqui que pesou sobre a inflação. E o que era para ser uma inflação transitória, a gente está até hoje falando dela, e não só aqui no Brasil, mas de forma global. Né, então, a gente está com o IPCA de 12 meses rodando em torno de 12% ao ano, então acho que final do ano passado a gente fechou por volta de 10, agora a gente já está em 12, com juro real baixo ainda, então esse tem sido, né, um fantasma aí de fato, assombrando aí a economia, né, e de novo, não só aqui. Olhando para fora, o que tem acontecido, né, lógico, a gente teve todo esse período de covid, começou a melhorar, a gente achou que as coisas fossem começar a voltar ao normal, veio guerra Rússia e Ucrânia, né, então aí a gente tem, problemas de suprimento, né, de algumas commodities, sanções de outros países sobre Rússia, enfim, para tentar conter a guerra, né, mas isso logicamente impacta, diversos países, né, por conta dessas restrições aí de comercialização de produtos, e os preços de commodities vão lá em cima nesse contexto, né, então é isso que a gente tem visto, aí nesse começo de ano. E além disso, a gente tem a China voltando a ter esse cenário, de Covid, né, mais forte, assim, pior inclusive do que no começo da pandemia, e a política de Covid zero, né, então fez lockdown ali com todo mundo, se eu não me engano voltaram a abrir, eh gradualmente, mas de qualquer forma, quando a gente fala de China em lockdown, é um impacto sobre o mundo inteiro, né, então a gente teve aí containers parados novamente, então de mais um fator aqui para piorar uma situação que já estava ruim. Eh, e no meio de todo esse contexto, a gente tem os bancos centrais no mundo discutindo sobre elevar juros, né. Então esse é outro ponto também que desde o começo do ano passado mexe bastante aqui na nossa curva de juros, né, na nossa expectativa futura de juros, que são os juros lá nos Estados Unidos, né, quanto ele vai, né. Então quando, as treasuries, né, que são os títulos soberanos dos Estados Unidos, sobem, essas taxas sobem, a gente tem um impacto aqui no Brasil também dessas taxas subirem, né, então, o que acontece? Quando a gente, vê um país que tem um risco de crédito praticamente zero, né, entre aspas, mas é o chamado risk free, né, que seria o padrão ali de papel sem risco no mercado. Quando
os Estados Unidos decidem aumentar juros, a atratividade desse investimento aumenta muito, né, porque quando o juro lá fora está muito baixo, os investidores acabam procurando outras alternativas aí no globo, né, para investimento com juro maior. Agora, quando os Estados Unidos começam a subir juros, a atratividade de outros países, né, por mais que a taxa de juros esteja elevada ainda, começa a ficar menor, né, relativamente. Porque, poxa, eu consigo investir num papel sem risco com o juro mais alto, tá? Então, acho que essa tem sido a discussão, e isso é que mexe a nossa curva também. E semana após semana a gente tem aí indicações, né, dos presidentes de bancos centrais, então nos Estados Unidos, na Europa, aqui, falando sobre a necessidade ainda de continuar subindo juros. Então acho que é isso que a gente deve continuar olhando para frente. Aqui a gente teve o Copom, né, no mês passado, então a gente chegou com nossa taxa básica de juros, né, a Selic, a 12,75% ao ano. Então, sempre bom lembrar que no começo do ano passado a gente estava em 2, foi um aumento muito rápido, né, e necessário, né, tanto é que até agora a gente ainda não conseguiu controlar a inflação, até por conta, né, dos motivos dessa inflação. E na última reunião ali, então, o Banco Central já deixou aberto, mas indicando, né, uma nova necessidade de aumento na próxima reunião agora esse mês. Então, assim, a gente deve continuar nessa toada de aumento de juros por um tempo, né, ou enfim, de juro alto por um tempo, né. Então a gente vai chegar perto de 14% provavelmente, a gente aqui na XP, né, os nossos economistas acreditam que a gente chegue no final desse ano em 13,75 e com a inflação a 9,2, tá. Então a inflação espera-se, né, que em algum momento ela comece a cair, mas claro que tem muitos fatores ainda por trás ali que a gente de incerteza que a gente tem que continuar acompanhando. Então acho que esse é um panorama, assim, que traz uma visão, mais geral, assim, econômica de cenário. Não sei se vocês têm alguma dúvida, até aqui. Se quiserem é só levantar a mão aqui, eu respondo. Eh, e aí como que esse cenário, chega na renda fixa, né. Então assim, eu acho que é bem interessante a gente lembrar, eu sempre gosto de lembrar ali 2020, que é um contraste bem interessante com o que a gente está vivendo agora, né. Então 2020 foi um ano de super incertezas, então de receios, né, em relação à economia, como eu falei, taxa de juros caiu muito rapidamente ali para 2, e aí 2020 e 2021 foram e começo, né, de 2021 foram ali os períodos para a gente ouvir que a renda fixa tinha morrido, né. E por quê que tem essa ideia da renda fixa, né, morrer? Porque ainda, assim, a gente olha muito, né, de maneira geral, investidores olham muito a renda fixa como taxa de juros, né, então se taxa de juros cai, tchau renda fixa, se taxa de juros sobe, oi renda fixa de novo. Eh e hoje a gente está nesse cenário do "oi, renda fixa" de novo, né, como a gente está vendo aí, o interesse por renda fixa subindo muito, então a captação de fundos de renda fixa super forte, nesse ano, muito por conta disso, né, quando a gente vê ali uma Selic subindo, uma Selic no patamar como ele está hoje, né, de novo a gente está aí acima de 1% ao mês, né, que é o que a gente falava tanto ali um pouquíssimo tempo atrás, falando que acabou 1% ao mês e já era. Lá aqui estamos de novo, né, então isso traz uma atratividade de novo aqui para a renda fixa, eh, e aí eu acho que tem alguns cuidados até nesse sentido, né, porque quando o juro está muito alto, eu acho que as pessoas se preocupam menos em escolher bem os ativos, né, porque, pagando 1% ao mês, tanto faz, né. Só que acho que a gente não pode esquecer que a economia, a renda fixa, enfim, é feito de ciclos, né. Então, claro, a gente está hoje nesse patamar elevado, a gente até soltou um relatório no final da semana passada falando desses ciclos da renda fixa, aliás, a gente soltou essa semana, e como se posicionar, né. Então, óbvio, hoje a gente tem esse cenário muito positivo para a renda fixa, né, então falando assim, pós-fixados, que são aqueles que vão acompanhar a taxa de juros, né, que é um percentual aí do CDI, o percentual da Selic. Poxa, com uma taxa de juros a 13%, ou daqui a pouco 14 quase,
é bem atrativo a gente investir num ativo que pague ali os 110, 100% do CDI, nesse período. Acho que faz sentido. Inflação super alta, e o juro real dos papéis de inflação, né, ou seja, quando a gente fala de papel de inflação, a gente está falando de algo que paga uma remuneração de IPCA mais um juro real, né, que é um percentual ali. Hoje isso está rodando em torno de 6%, 5,5%, por aí, né. Está muito alto. Então, comparando tanto o histórico brasileiro quanto, pares emergentes, então a gente tem um juro real bem interessante aqui para o Brasil, né. Então, para quem quer investir em papéis atrelados à inflação, ficando com eles até o vencimento e se protegendo da inflação com isso, tá. Então acho que também é um momento legal aqui, e eu vou entrar um pouco no detalhe depois. E pré-fixados também, né, pagando taxas aí acima de 12% ao ano, isso falando aqui só de título soberano, né, que também é super atrativo. Então, acho que hoje a gente tem sim um arcabouço bem interessante para renda fixa, eh, e aí um pouco dos cuidados, né, que a gente precisa tomar, para não errar na dose. Eu acho que investimentos, assim como tudo na vida, o erro está muitas vezes na dose, né. Então não é: "Poxa, não é o momento de aplicar em X, não é o momento". Poxa, se você tem uma, que enfim, uma dosagem certa, de novo, a gente vive de ciclos, né, talvez hoje não seja o melhor momento do mundo, mas lá na frente pode ser, né, então talvez faça sentido ter um pouquinho de cada coisa aqui na carteira para se proteger, para estar preparado para os momentos. Eh, e aí falando um pouco de pós, né, acho que é sim bastante interessante ter um percentual de pós, principalmente acompanhando, né, desculpa, aproveitando esse momento aí de juro alto, mas é sempre interessante lembrar que é um papel que oscila menos, que tem menor risco, e por isso normalmente vai pagar uma remuneração menor, né, comparativamente ali, né, você vai ter uma possibilidade de retorno menor. Então, tomar o cuidado de não ficar 100% concentrado em pós-fixado, se não for do seu perfil, né. Então hoje, por exemplo, nas nossas carteiras recomendadas, que inclusive a gente divulgou hoje, eh até o perfil mais conservador de todos, a gente não coloca 100% de CDI, a gente coloca um percentual ali também de inflação, né. Porque é um momento, assim, olhando para frente, né, até nos próximos 5 anos, a gente vê que os retornos de IPCA compensam o risco que estão atrelados, e fazem sentido para vários perfis de investidor, tá. Então tomar cuidado na dose para não ser muito aqui também para pós-fixado, porque no fim você pode estar deixando de ganhar uma remuneração maior, mesmo com risco mais baixo eventualmente. Para a inflação, eu acho que aqui, de novo, dose faz se a gente precisa sempre ficar de olho, mas também prazo é super importante, né. Então hoje os papéis de curtíssimo prazo, então aqui NTN-B 2022, por exemplo, estão pagando taxas muito altas, mas a gente precisa levar alguns pontos em consideração. Quando a gente fala de um papel que vence antes de 2 anos para frente, a gente está falando de uma alíquota de imposto de renda de 27,5%, né. Então, assim, a gente precisa, lembrar disso e fazer essa conta. Faz sentido, essa remuneração de uma B22, por exemplo, está fazendo sentido, subtraindo o imposto de renda? Primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente concentra muito os nossos investimentos só em papéis muito curtos, eles vão vencendo toda hora, e a gente precisa realocar esses recursos toda hora também. E aí qual que é o risco aqui? Na hora que eles vencem, a gente tem que procurar outros papéis, com taxas interessantes, né, que façam sentido, no momento que a gente não sabe como que vai estar. Então assim, não estou falando que não pode, né, não é isso, mas sempre tomar cuidado na dose, não colocar toda a concentração dos nossos recursos num prazo super curto, porque ele vai ficar vencendo, a gente tem que ficar realocando e também a alíquota de imposto é maior, tá. Então sempre entender qual é o objetivo daquele dinheiro e se faz sentido ele estar num prazo muito curto ou até muito longo, né. Então passando para outra parte aqui, às vezes a gente, eh
Agora não tanto, né, porque os papéis mais longos não estão pagando acima dos mais curtos, mas acho que vale a gente falar. Onde é que tá, mamãe? Eu Acho que quero alguém ver. abriu aí sem querer o microfone, pessoal. A mamãe não tá aqui, não. Então, assim, de maneira geral, quando a gente fala de curva de juros, expectativa de juros para frente, por conta da incerteza que a gente tem de prazo, normalmente os prazos mais longos pagam mais do que os mais curtos, né? Hoje a gente está vendo um desenho diferente disso, até porque a inflação está muito alta, e inflação é curto prazo, né? Então, o mercado está falando assim: olha, no curto prazo, o Banco Central vai ter que aumentar muito esse juro para segurar a inflação, e depois ele vai conseguir segurar e essa taxa de juros vai poder cair. Né? Então, é mais ou menos essa história que a nossa curva está contando. Mas antes estava meio é, flat, assim, estava plana a curva no longo prazo, então o diferencial era bem pequeno. Agora a gente começa a ver um pouco os prazos mais longos pagando um pouquinho a mais do que 2026, por exemplo. Mas continua a mesma mensagem do cuidado. Né? Quando a gente fala de títulos mais longos, eles são mais sensíveis às oscilações que acontecem na economia, né? Na marcação a mercado. Ou seja, quando tem algum fator de risco inesperado, né, que leva a nossa curva de juros para cima, isso pode, para prazos mais longos, isso tem um efeito maior de desvalorizar o título do que para prazos mais curtos. Então, é sempre achar esse jogo. Hoje, a gente está vendo a B35 como uma boa opção. Né? Entre 28 e 35 parece que está sendo uma boa opção para alocação em IPCA. Além disso, né, para frente disso, a, a taxa, acho que o diferencial de taxa não está compensando muito, a não ser que, poxa, eu tenho um objetivo que eu quero usar esse dinheiro só depois de 2035, eu quero deixar ele parado lá. Aí tudo bem, né? Acho que é sempre pensar ali para que serve esse recurso. Mas se for para alocação, poxa, eu preciso de IPCA, vou colocar ali na carteira, pode fazer sentido essa duration ali que eu comentei, tá? É, então, eu falei um pouco de marcação a mercado e falei aqui, e relacionado a isso também, risco de reinvestimento e relacionado aqui prazos. E aí, o pré-fixado, acho que é uma dúvida recorrente, assim, que a gente tem quando fala das carteiras, que a gente continua com um percentual muito pequeno de pré-fixado recomendado, apesar das taxas estarem bem altas. Né? E aí isso gera dúvidas. Poxa, se a taxa está acima de 12%, por que não aumentar o percentual recomendado de pré? Então, hoje, assim, quando a gente fala das carteiras, sempre é uma discussão ali com o nosso time de alocação. Então, eles fazem projeções, né, cenários. Então, o cenário base, o cenário otimista, o pessimista. A gente engloba todos esses cenários e faz uma projeção de 5 anos para frente, né, projeção logicamente para frente, de qual potencial ali de valorização de cada um dos indexadores, né? E hoje a gente vê que o pré-fixado ele não é a melhor alternativa. E além disso, em relação à marcação ao mercado que eu falei, né, ou seja, essas oscilações de preço de título por conta de cenário econômico, o pré-fixado ele é o mais propenso a esse tipo de oscilação. E a gente ainda está num cenário muito incerto, né? Então, guerra Rússia-Ucrânia está rolando ainda, China, bom, agora que vai começar a ver como que vai ficar, mas assim, tá bem complicada, né? Ou tá bem complicada ainda a situação ali. Temos eleição esse ano ainda, né? Então a gente está começando a falar mais disso, mas claro que os efeitos secundários de eleição, digamos, né, já começam a aparecer. Então, a questão de combustíveis, né, que obviamente não tem do aumento de combustíveis, né? O governo está tentando ali segurar, que é comum, né? Sempre isso acontece em qualquer governo, acho que é comum acontecer. Mas são fatores eleitorais que começam a impactar a economia conforme a gente vai se aproximando, né, da eleição. Então, ainda tem bastante fator de risco ainda esse ano, né, sem contar para frente. Então, acho que para pré-fixado, a gente ainda está bem conservador, né, dado esse cenário todo, e continua com uma parcela pequena e mais concentrada no curto prazo, porque, de novo, quanto mais longo prazo, mais sensível é às oscilações. Então, a gente acha que o risco de alongar para pré é maior.
Então acho que eu falei bastante aqui, eh, não quero cansar vocês com a minha voz, então não sei se vocês têm alguma dúvida ou, Vitor, se você quiser falar algum ponto aqui para eu abordar também, fica super à vontade. Sim, sim. Pessoal, acho que é até legal a gente começar agora. Eu vou fazer algumas perguntas que eu tenho de dúvida aqui, e fiquem à vontade, é só colocar lá no chat ou levantar a mão aqui que a gente abre, mas acho que vamos aproveitar a Camila aqui para abusar um pouquinho dela para responder essas dúvidas da gente. Camila, uma diferença grande, se a gente for ver aqui historicamente o Brasil e da última vez que a gente teve juros desse patamar, acho que uma das maiores diferenças para a alocação em renda fixa daquela época, ali 15, 16, é o fato de hoje a gente ter uma oportunidade para clientes em varejo acessarem crédito privado. A XP tem aí 70% do crédito privado do Brasil, e isso não existia lá. A gente tinha que colocar a emissão bancária lá e era isso. Hoje não, você tem uma disponibilidade muito grande de títulos de crédito privado, a maioria ali ainda IPCA, mas com essa questão da taxa de juro real dos ativos pagando muito alto, a gente acaba tendo uma possibilidade muito, muito interessante de alocação em créditos privados, de empresas sólidas e tudo mais, talvez até mais interessantes que as próprias emissões bancárias. Mas como que você vê essa junção que você falou, essa questão da curva de juros ali, onde a parte curta, ela ficou muito tempo extremamente estressada, tá estressada ainda, mas em comparação ao que estava anteriormente, a gente está vendo já um ajuste. Mas como é que você vê esse movimento dos títulos, principalmente crédito privado, ali, a questão do spread de crédito, que eu acho que é até legal você citar um pouquinho sobre isso para o pessoal entender essas nuances, que é diferente, né? A alocação em renda fixa, a gente está vendo mais sofisticada essa alocação em renda física, em renda fixa para a pessoa física agora, antes só tinha para fundos, agora a gente vê para a pessoa física vindo também uma questão mais sofisticada, eu acho que seria legal você comentar. E também, minha pergunta, como que você vê essa questão dessa queda, possível queda na curva de juros, assim que a gente vê essas coisas, esses movimentos, esses estresse no mercado voltando, e esse movimento ali na marcação do mercado positivo nessa renda fixa, trazendo um movimento que, além do carrego que você poderia trazer até por vencimento, mas a saída antecipada, trazendo lucro antecipado nesses juros, que é um movimento novo aí para os investidores brasileiros. Tá, então vamos lá, acho que são alguns pontos que são legais de abordar. Acho que, em primeiro lugar, o crédito privado, né? Eu gosto bastante, então o meu histórico aqui, eu trabalhei em agência de rating, então eu sempre olhei crédito, né? E eu acho que a gente tem muita oportunidade, realmente. Então, muita empresa emitindo, assim, ainda tem muito espaço para novas empresas captarem no mercado. Acho que nesse ano, né, a gente já entra numa janela aí que provavelmente as empresas não querem arriscar muito nesse segundo semestre, né? Então, talvez isso volte mais para o ano que vem. Mas eu acho que a gente tem um terreno gigante, assim, fértil, sabe, para trabalhar, e já trabalhou muito, né? A gente já evoluiu bastante nos últimos anos. Então, é uma alternativa bem interessante para as empresas, né? Até para quem talvez não conheça muito a dinâmica, mas quando uma empresa precisa captar recurso, né? Ela precisa investir ali para expandir o negócio, para comprar uma fábrica, construir uma fábrica, enfim, ela pode usar capital próprio, né? Mas aí é consumir caixa ali, às vezes, sem necessidade. Ela pode ir num banco, né, e pedir diretamente ali, né, um crédito corporativo, ou ela pode ir a mercado. Né? Ir a mercado, como o risco fica pulverizado, ou seja, não fica só na mão do banco, né? Então várias pessoas pegam um pedaço, o custo é mais baixo normalmente, né? A taxa ali para a empresa. Então é interessante para a empresa e também, claro, para o mercado é interessante porque fomenta aqui, traz novos papéis. E ajuda a desenvolver esse mercado de capitais, tá? Então, isso é através de debêntures, CRIs e CRAs, tá? Então, assim, eu acho que, de novo, acho que várias empresas, né, captaram o mercado, várias empresas novas acessaram o mercado
recentemente. Acho que olhando para frente a gente tem bastante oportunidade, e isso traz para a gente oportunidades também, né, Vitor, como você comentou, acho que tem bastante coisa aí para a pessoa física acessar, lógico, sempre tomando muito cuidado com o risco, né, acho que isso nunca é demais falar, então não é só olhar a taxa e pronto, né, tem que olhar a taxa, mas tem que olhar o prazo, tem que olhar o risco, tem que entender que empresa é aquela, eu entendo o negócio em que ela está inserido, é que nem comprar ação, né? Não dá para a gente comprar ação porque alguém falou que é legal. É o nosso dinheiro, né? A gente precisa saber para quem a gente está emprestando. No fim das contas, é como se a gente estivesse emprestando dinheiro para alguém. Né? E aí, esse alguém é bom, não é? Né? Se alguém que não tem emprego, que, poxa, não tem perspectiva, vier te pedir dinheiro, você vai emprestar? Então, é a mesma coisa que para o crédito privado, né? Poxa, se é uma empresa que eu não entendo muito bem o que está acontecendo, não me sinto confortável com aquele setor, faz sentido eu comprar um papel? Não. Mas tem um monte de opções, né? Tem várias empresas diferentes, de setores diferentes, de níveis de risco diferentes. Então, acho que traz aí um leque bem interessante para os investidores acessarem o mercado de crédito privado, né? Mas eu gosto sempre de frisar bastante a parte do risco, sou analista de crédito, né? Então faz parte do meu DNA praticamente. Mas, dito isso, eu gosto bastante. Em relação a cenário, né, então, de fato, a gente tem aí essa curva invertida, né, de novo, a gente tem uma expectativa de juros muito alto no curto prazo, caindo para o longo prazo, mas reforço, está caindo, a expectativa é que caia no longo prazo, mas continua em patamares bem altos, tá? Então, assim, acho que a gente tem um cenário positivo para a renda fixa por um tempo. Outro ponto poxa, quando a gente pensa em juro alto, as empresas, de novo, elas estão captando a juros altos também, né? E isso machuca o valuation, por exemplo. Então, perde um pouco a atratividade para as ações, né? Comparativamente, não é tchau ações, as ações não morreram, não é isso. Mas acho que perde um pouco a atratividade relativa aqui. Então, continua um cenário interessante para a renda fixa. Em termos de spread, eu acho que hoje o mercado brasileiro ele está se desenvolvendo, já se desenvolveu bastante, mas ele não é tão rápido em refletir as mudanças, né, de cenário econômico, de perspectiva nos spreads, né? Não é de uma hora para outra, tanto que, enfim, o que a gente percebe é muito que vai de demanda ainda, vai muito para de demanda e oferta, né? Para a gente ver essa movimentação de spreads. Então, depende se vai vir muita emissão no mercado, aí isso pode reduzir um pouco os spreads. Se tem um mercado um pouco mais fraco de emissão, ou seja, tem bastante procura pelos papéis, mas não tem muito papel disponível, isso deve levar os spreads a abrirem um pouco. E para explicar o que é spread, né? Vamos lá. Então, basicamente, quando a gente tem uma emissão, né, de crédito privado, ela paga, por exemplo, IPCA mais 7, né? Da onde veio esse 7? Então, tudo é balizado nas taxas dos títulos soberanos, né? Que é o título livre de risco, entre aspas, mas é. Né? Então, aqui no Brasil seriam os títulos públicos aqui do Tesouro Nacional. Então, como que é feito isso? A gente vê qual que é os estruturadores, né? Veem, esse papel aqui vence, tem uma duration, né? Então, um prazo médio ali de fluxos, tem uma duration de 5 anos. Aí eles olham qual que é a NTNB, por exemplo, de 5 anos e fazem uma referência ali dessa taxa que esse papel de crédito privado deve pagar. É isso mais um pouco. E esse mais um pouco, que é o prêmio de risco, é o spread, né? Quanto a gente vai receber a mais por investir num papel mais arriscado do que o governo, né? Porque, poxa, se for pagar menos, acho que eu prefiro ir para um papel do Tesouro, né? Que é um risco super baixo, pagando a mesma coisa. Então, é sempre importante ver isso. Então, assim, acho que essa questão de oferta e demanda por papéis ela acaba direcionando aí essa questão, né, dos spreads, então a gente poderia pensar que tem uma tendência de abertura aí por conta de um período um pouco menos, com um pouco menos de emissão, mas assim, abrindo ou não, a gente está em patamares bem altos, né, de maneira geral, acho que na renda fixa em todos os papéis, então acho que oportunidades existem no crédito privado e em outros papéis também. Com certeza. Eu acho que tá legal você citar sobre a questão principalmente do risco. A gente já estava muito acostumado, a gente vê isso
quem tem um pouco mais tempo ali de mercado, muito acostumado com os clientes, como você falou, a renda fixa está pagando 1% ao mês e não interessa qual que seja o risco, eu não olho nada, tem FGC, eu coloco lá, independente se seja banco Itaú ou se seja o banco lá do interior. Então, eu acho que uma mudança que é importante, é bom a gente frisar, e sempre tem um profissional ali acompanhando. Eu sou suspeito para falar, porque é uma das coisas que eu mais gosto de estudar, então a linha de crédito, essa parte eu acho fascinante. Mas é bom sempre ter um profissional próximo, um estudo muito grande, os investidores também, nesse quesito de risco a assumir, de todos esses pontos que eu acho que a Camila citou aqui, não é mais só uma locação, não é só mais a questão do FGC, ficou uma coisa mais sofisticada, ficou uma locação mais sofisticada, isso traz mais retornos, faz com que sua carteira possa render mais, mas também traz mais riscos para ela se não for feito de uma forma eficiente. Então, acho que é muito legal a correlação que você fez ali com a Bolsa, porque nada mais é que isso. A diferença é que lá a gente vai estar olhando a ação para ser sócio, aqui eu vou estar olhando a ação para ser credor. Então, Exatamente. se você é um possível credor da empresa, tudo bem, pode colocar o dinheiro que você está confortável. Exato. Já quero fazer outra, vou ficar abusando de você, pessoal, vai Imagina, pode falando. falar. Os clientes que já me conhecem sabem que se deixar, Camila, eu fico aqui até meia-noite, não para de falar, não. Então, eu queria falar um pouco sobre a questão da inflação implícita. A inflação implícita, primeiro, acho que você explicar para o pessoal, muito melhor você explicar para o pessoal sobre isso, e a gente viu ali um movimento de curto prazo, que você já citou, ali falando dessas Bs mais curtas, pessoal alocando muito, inclusive foi até uma indicação da XP, uma operação em alocação em inflação implícita, e a gente viu essa média ali, acho que 26 para frente um pouco, tendo uma queda um pouco maior da inflação implícita, e lá no longa subindo isso, acho que por causa da questão do ICMS e tudo mais, da aprovação. Então, eu queria que você citasse um pouquinho sobre esse tema, porque eu acho que é importante, como a gente está falando dessa questão da sofisticação da renda fixa, o pessoal começar a ficar um pouco mais familiarizado com esses temas que não são tão comuns ao investidor brasileiro, porque não era citado. Então, citar esse movimento que a gente está vendo, né? Eu acho que o motivo e o caminho que você vê para eles e o impacto disso na renda fixa que o investidor compra. Perfeito. Então, inflação implícita é basicamente ali uma forma da gente ver qual que é a inflação que o mercado espera olhando para frente, né? Então, por exemplo, quando a gente vê a curva da NTNB, que é o gráfico que mostra ali para cada vencimento qual que é o juro real que a NTNB vai pagar, ali a gente está vendo o juro real, a gente não está vendo a parte do IPCA+, né? Só o juro real. Então, a gente tem a curva DI, a gente tem a curva da NTNB, e a diferença entre essas curvas, digamos assim, é a inflação implícita, né? Ou seja, quando a gente fala de NTNB mais, IPCA mais o juro real, esse IPCA mais juro real deveria ser o juro, né? O juro nominal. Então, a gente pode interpretar ali a curva DI como esse juro nominal, pegar a curva da NTNB como juro real, fazer a diferença entre os dois, a gente vê a inflação, de fato, que o mercado está esperando, olhando para frente, tá? Então, essa é uma forma da gente entender melhor qual que é o cenário projetado. Então, de fato, assim, olhando tudo isso que a gente tem, que eu comentei, né, que a gente tem visto, até como o Vitor comentou, né, da questão do ICMS, que está para passar no Senado também, isso traz ali uma expectativa em torno da inflação, né, e a gente consegue ver ali na inflação implícita quanto que é esperado. E a partir dessas expectativas a gente consegue alocar melhor, né, os nossos recursos. Então a gente sabe, poxa, até olhando aqui, né, para 2022 a gente tem uma expectativa de inflação de 8,5%. Para o ano que vem já cai aqui por volta de 6,5%, depois para 5 para 6, mais ou menos, né? Então, é importante a gente ter esse acompanhamento, e até a gente faz esse acompanhamento toda semana no nosso relatório semanal,
para entender como alocar melhor aqui os nossos recursos, tá? Mas de maneira geral é isso, a gente tem visto bastante movimento na curva DI, né, e na NTNB, só que quando o movimento é muito próximo, né, então para a mesma direção, por exemplo, não necessariamente a impista vai mexer muito, né, porque o que importa é a diferença entre os dois. Então, pelo menos nas últimas 3 semanas não tem mudado muito. Provavelmente essa semana pode ser que mude, sim, né, até por conta da questão do SMS e tal. Mas nas últimas 3 semanas tem ficado mais ou menos parecida aqui as expectativas de inflação olhando para frente. Dito isso, são expectativas altas que o mercado tem para a inflação, tá? Eu acho que até legal a gente citar isso. A gente vê, é muito comum a gente ver aqui, eu acho que isso deve ser normal, vocês devem escutar isso aí também. Eu acho que qualquer instituição financeira que atende os clientes falando ali sobre a questão da inflação, como ela foi a grande inimigo ali em 2021 e é o foco principal, são os holofotes ali de todos os economistas pelo impacto que ela está tendo no Brasil e no mundo. Mas o investidor, a gente vê uma memória em relação à inflação, como se ela fosse sempre ali acima dos juros, como se a gente tivesse uma dificuldade muito grande desse ganho, e é importante a gente lembrar, que você citou ali um pouco atrás, historicamente a gente tem uma inflação 4%, em juro real de 4% aí, então ela, teoricamente, 4% abaixo do nosso DI, e essa inflação implícita a gente consegue ver o mercado falando ali de como que estaria a inflação no futuro, né? Então, Isso. você citou 8% para frente, a XP espera próximo de 9,2 ano que vem. Então, é muito legal, assim, mas é bom 9,2 mostrar. esse ano que vem não. A ideia é que ano que vem já esteja mais controlado. Desculpa, acho que ano que vem, acho que é 5, se não me engano, é 9,2 esse ano, foi erro meu, perdão, gente. Imagina. E então eu acho que é legal, porque o que a gente tenta trazer aqui, Camila, eu acho que a maior coisa que a gente pode trazer da nosso papo aqui com o pessoal é essa mudança da visão da renda fixa como uma alocação para ele colocar na carteira, deixar lá, esquecer. Eu acho que o investidor brasileiro que se aventurar na renda variável aí passou pela pandemia, acabou saindo dela um pouco ferido e viu nessa alta de juros um alívio para, cara, não vou ver mexer na minha carteira não, deixa lá em renda fixa, está rendendo meu 1%. E o que a gente tenta trazer aqui é que não, infelizmente saiu machucado, mas isso é o mercado financeiro, a sua vida patrimonial, você está cuidando ali do seu patrimônio e tem que ser cuidado de perto e não só na renda variável, como na renda fixa. Eu acho que a gente pode mais extrair aqui do pessoal, ou de você para o pessoal, tá? Então, eu tenho mais algumas perguntas, mas eu queria abrir para o pessoal. O pessoal, não sei se tem mais alguma coisa, não sei se o pessoal quer mandar no chat ou quer falar aqui, porque senão vai ficar um monólogo, eu vou começar a falar e aí a Camila já falou, estão enchendo o saco da voz dela, mas vão encher muito mais da minha aqui. Não, Então, que eles já estão mais acostumados. Pessoal, façam perguntas aí para Camila, não fiquem acanhados, não. E e pode qualquer ser coisa, pergunta mais se preferir. básica, super tranquilo. Exatamente. Então, a gente veio com coisas mais trazendo um pouco mais complexo, mas a gente está aqui para conversar do mais simples para o mais complexo, não importa é vocês saírem daqui esclarecidos e confortáveis com essa alocação. Exato. Ó, levantaram a mão É, aqui. Oi, Rosofino, fica à vontade aí para poder fazer a pergunta. Oi, Camila. Oi, Vitor. Oi, Paulo. Olá. Romeu, eu sou aí atendido pelo Paulo. Obrigado pelo convite, Paulo. Parabéns aí pela iniciativa para esclarecer a gente sobre essas questões que são importantes aí de como aplicar melhor renda fixa. Eu tenho uma pergunta, às vezes eu me confundo, apesar de ter alguma intimidade, mas é assim. A gente tem o IPCA+, CDI+, nos pós-fixado, né? Aí, a gente quando toma a decisão, eu vou fazer uma composição da carteira com CDI
e com IPCA. Quando eu faço com IPCA, eu estou me protegendo basicamente da inflação, tentando capturar esse spread que ele coloca para garantir algum ganho para minha carteira. Normal, ok, dei para entender. Agora, quando eu opto pelo CDI, minimamente eu quero acompanhar o movimento que vai ter aí da taxa de juros oficial da Selic, com algum spread, com algum ganho. Agora, se eu alongo esse CDI mais essa taxa de juros mais CDI, eu estou fazendo uma aposta de risco. Estou acreditando que a minha alocação, por exemplo, ela vai ser bem sucedida por um prazo que eu imagino, vamos botar aí 3 anos, talvez. E aí tem aquele risco de que, à medida que a Selic baixar, o CDI acompanha e a gente acaba podendo correr o risco até de perder. O que é bom, quando abaixa, é sinal de que a inflação está caindo, ótimo, o ganho real vai permanecer. Mas a pergunta básica é assim: quando eu estou diante de CDI e IPCA, o que seria sugerido para eu poder, ora compor com CDI, ora com IPCA, para poder a gente ter uma boa composição de carteira e não ficar acreditando apenas no IPCA, que eventualmente IPCA ele pode cair rapidamente, né? Era isso, ficou claro? Eu acho que ficou sim. Então, acho que o ponto principal aqui, até é conectado um pouco do que eu falei, mas acho que eu não me aprofundei na hora que eu falei sobre isso, em relação aos ciclos, né. Então, assim, hoje a gente tem sim esse IPC, a inflação está rodando alta, o juro está rodando super alto, e realmente, assim, a expectativa do mercado, e faz sentido, é que a partir de um determinado momento, esse juro alto vai conseguir segurar a inflação e os 2 vão começar a cair. É, e é justamente por conta desses ciclos, né, então hoje a gente está aqui, daqui a pouco eu vou vir para baixo. Mais para frente, provavelmente vai ter outro período em que vai subir de novo. É por conta desses ciclos que a gente recomenda tanto a diversificação dentro da carteira, né. Então não é para hoje, assim: "Ah, hoje o IPCA está alto, eu vou colocar tudo em IPCA". Não, né, e também: "Ah, hoje o juro amanhã o juro vai estar alto, eu vou colocar tudo no CDI, porque vai subir juro amanhã". Também não, né, é um pouco de cada, vai um pouco na linha do que eu falei da dose, né, então por isso que nas carteiras recomendadas a gente indica percentuais para cada perfil de investidor, para alocação tanto em pós, quanto em IPCA, quanto em pré, né, então quase todas as carteiras têm um pouco de cada, justamente por conta desses ciclos, né, que vão, mexendo, né, que vão se alterando ao longo do tempo. Então, de fato, assim, se hoje a gente está com esse CDI a quase 13, se daqui a pouco for para 8, esse CDI mais vai deixar de render 13 e pouco mais e vai render 8 e pouco mais. Mas não é que você vai perder, ele vai render menos, né, são coisas diferentes, você não vai perder seu dinheiro, ele só vai render a uma taxa menor, que ainda assim é bastante elevada se a gente considerar o histórico super recente que a gente tem, né. Então, acho que as mensagens são essas, né, então, diversificação, a dosagem, e a gente sempre tem ciclos e é bom a gente ter uma carteira justamente diversificada para aproveitar melhor cada um desses ciclos, né. Lembrando que investimento é para um horizonte longo, né, não é olhando só esse ano e ano que vem, né. Então a gente está aqui buscando uma carteira equilibrada e sustentável, né, para o longo prazo. Por isso que é sempre bom a gente ter um pouco de cada na dose certa indicada para o nosso perfil. Ficou claro? Ficou. Tem sentido uma tréplica aqui, assim, se eu me basear em CDI mais, focando curto prazo, aproveitando a taxa subindo, e pensar em IPCA mais, com essas taxas altas que estão aí, ainda que tenha risco, e aí tem que avaliar direitinho, para um médio prazo, vamos colocar médio prazo entre 5, no máximo 10 anos. Tem sentido bom, se eu preciso de um dinheiro curto, fico no CDI mais. Obviamente, vai ter essa manutenção de Selic por um tempo muito longo. E aí eu tento fazer essa dosagem entre o dinheiro de curto prazo em CDI, dinheiro de médio prazo e IPCA mais. Uhum. Como é que você vê isso aí? Faz sentido, faz sentido. Inclusive é o que a gente, na carteira a gente acaba colocando mais ou menos nessa dose, assim. Então, pré e CDI a gente coloca prazos mais curtos, e para inflação a gente alonga um pouco mais. Assim, a gente sempre assume, né, ou deixa claro que, assim,
colocar em papéis mais longos é ideal só se você puder, pelo menos, deixar até o vencimento, né? Porque se não ocorrer nenhum cenário favorável até lá, você pode deixar, né? Mas a gente coloca meio que nessa proporção sim, tá? Então, CDI pré mais curtos e PCA mais longos. Obrigado. Perfeito, perfeito. Obrigado, Sofia. Seu Marcos, fique à vontade de fazer a sua pergunta. A gente não ouve. Não tem perguntas. Ah, tá bem. Obrigado. Fica- Não, tá travando. Eu não tenho perguntas. Acho que o fone do Vitor tá com algum. Será que acabou a bateria? Marcos não tem perguntas. Obrigada, Marcos. Pronto. Certo, Camila tem uma pergunta aqui no chat. Deixa eu ligar minha câmera aqui para você me ver também. Tudo bem? Boa noite. Tudo e você, Marina? Boa noite. Tudo bem também. Quem perguntou foi o Leonardo, e ele disse: Camila, você comentou que a equipe XP não acha um momento interessante para aumentar muito a exposição em pré, mesmo com taxas chegando até 14%. Semana retrasada bateu 12,25% para 4 anos. A preocupação da simulação de cenário de vocês é com a inflação ou seria preocupação com o cenário político-fiscal que pode vir das eleições? É um mix de tudo, né? Então, hoje a gente tem esse cenário incerto por conta de todos esses fatores que você comentou, Leonardo. Então, inflação, né, por conta de preços de commodities mais altas, os conflitos, Covid, a gente ainda tem a eleição e a gente tem o pós-eleição, né? A gente continua vivendo aqui no cenário que vier. Né, a depender de quem for o presidente, como for composta a equipe econômica, etc., a gente vai entender melhor qual que vai ser esse desenho daqui para frente, né, fiscal, enfim, e aqui no Brasil. Então, acho que são alguns fatores de risco que a gente coloca ali nessa balança, tá? Que trazem um certo receio em relação a aumentar muito aqui a exposição em pré. De fato, as taxas estão bem elevadas, tá? Por isso a gente tem sim um percentual recomendado, ainda que baixo, mas a gente tem nas carteiras um percentual recomendado, porque é isso, as taxas estão elevadas, acho que é só tomar cuidado aqui com a dose e com o prazo, né? Como eu falei, acho que para pré a gente tem preferido ficar em prazos mais curtos para evitar essa oscilação maior do que a gente gostaria aqui na carteira, tá? Perfeito. Eu dei uma travadinha, voltou ao normal? Agora voltou. Perfeito. Obrigado, gente. Perfeito. A gente está quase chegando na nossa hora, mas eu queria salientar um pouco do que você colocou ali, Camila, e talvez a gente fale um pouco mais dessa questão da composição de carteira, que são duas dúvidas mais assim, extremamente frequentes em relação aos nossos clientes. Elas nem são tão correlatas, mas é porque eu lembro e a gente vê isso com grande frequência. A primeira é essa relação da Selic com o pagamento né, da remuneração das rendas fixas. Então, a gente vê com uma frequência grande os clientes querendo esperar um cupom para poder alocar, porque no outro dia vai estar melhor. Então, eu queria explicar um pouquinho sobre isso, essa relação do juros futuro com tudo isso, e também dessa questão da diversificação que eu sei que você já comentou, eu acho que é um ponto, mas eu acho que é o ponto que eu mais bato na tecla, e nunca é demais falar, como você falou do crédito, do jeito que você trabalhava com rating, eu fico com asset allocation, então para mim a diversificação, que é essa questão de a gente montando a carteira para um longo prazo e a divisão em todos os tipos de
indexadores possíveis, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, o que a gente, acho que pode até, acho que citar mais um pouco em relação a isso, você já falou muito, mas citar um pouco em relação a isso para o futuro, eu acho que o Rostofino fez uma pergunta legal, assim, em relação à alocação hoje, de como que seria, o preço já falou que não faz sentido, um pouco por causa das visões ali, junto com a pergunta do Leonardo, o IPCA talvez para médio prazo, o CDI, mas citar um pouquinho como que é essa visão em relação aos ciclos, que até vi que você mandou ali agora, em relação aos ciclos, e essa questão da Selic também, só citar para o pessoal, e aí passar uma última pergunta e a gente encerra. Vamos lá. Acho que o primeiro ponto é em relação à Selic, né? Selic, Copom e expectativas. Então, assim, eu gosto sempre de falar que quando a gente está falando de Copom e aumento da Selic, enfim, nas reuniões, o que a gente tem que ver não é o que aconteceu, é o que aconteceu em relação ao que era esperado, tá? Então, o que isso significa? Para a próxima reunião, o Banco Central já falou que vai fazer um ponto percentual, né? Ou seja, que a Selic vai a 13,75%. Isso já está precificado nos títulos de renda fixa, né? Então, se a gente olhar a curva de juros, ela está precificando, né? A Selic esperada aqui para 2022 é ali por volta dos 13,5, 13,75 mais ou menos, né? Então, se o Banco Central vier, né, e der os 13 e chegar a 13,75, basicamente o mercado vai falar: beleza, acertei, e acabou, né? Não tem o que movimentar na curva, né? Não tem o que mudar em relação ao que era esperado. Agora, se o mercado inteiro está achando que vai para 13,75, o Banco Central vai lá e dá 14,5. Aí sim, no dia seguinte, pode subir muito ali a curva de juros de curto prazo. Por quê? Porque o mercado vai ter que se reposicionar e falar: nossa, tudo que eu acreditava não aconteceu, então agora eu preciso me reajustar para frente também, né? Então, renegocia ali contratos com taxas mais altas, assim por diante. Então, aqui tudo que a gente precisa ver é expectativa versus realidade. Como a credibilidade do Banco Central é muito importante para ele conseguir fazer a política monetária, para ele conseguir realmente controlar a inflação com base no que ele faz, se ele dá uma sinalização, o mercado inteiro está já posicionado para aquilo, ele vai lá e faz algo muito diferente, ele perde credibilidade. E o Banco Central não quer isso. Tá? Então, em momentos em que o mercado já está quase 100% acreditando numa certa decisão, principalmente quando o Banco Central falou quase que abertamente sobre isso, é muito provável que venha aquilo que o Banco Central falou. E aí o potencial de alguma mudança em expectativa de juros para frente é menor, tá? Então, assim, eu acho que e principalmente nesse cenário, né, eu entendo, eu realmente vejo muitas pessoas: "Ah, mas faz sentido alocar agora, sendo que pode subir mais?". Assim, a taxa já está muito alta, né, então pode subir muito mais? Pode subir mais? Pode. Pode subir muito mais? Difícil, né. Então, eu acho que é entender um pouco o cenário, como eu falei, a gente está com taxa de juros, real muito alta, então, mas pode aumentar mais 30 bips. Tá, aí aumentou 30 bips, então deixa um pouquinho alocado em caixa, talvez, para caso suba, mas não deixa a oportunidade passar esperando talvez que venha a subir um pouco mais, porque a gente não sabe, né. Então eu acho que dá para aproveitar taxas hoje bem elevadas. Pós-fixado, meio que tanto faz, né, porque se você, comprar num percentual da Selic, ela vai acompanhar a Selic se subir mais, se subir menos, então não precisa esperar também por conta disso, né, vamos ver para quanto vai a Selic. Já vai alocando, já vai aproveitando esse juro aqui a 12,75 até chegar no 13,75, né, e a partir disso passa a render mais. Então, eu entendo a dúvida, eu ouço bastante, mas acho que no cenário que a gente está, a gente já tem taxas bastante elevadas que já dá para aproveitar e não precisa ficar. Ninguém tem bola de cristal, né? Eu acho que muita gente também deixa de aproveitar a oportunidade esperando o momento. Ninguém sabe quando é o momento, às vezes o momento já passou. Então, assim, a gente está com taxas bem interessantes que dá para aproveitar sim. Eu esqueci a segunda pergunta. Ah, Nem diversificação. isso.
Mas era o que? Eu esqueci. Eu acho que era mais um pedido para o fortalecimento sobre isso, que você citou essa questão dos ciclos, inclusive eu já estava, enquanto você estava falando, estava dando uma olhada no relatório, pessoal, veja, sensacional o relatório, sobre o momento, né, sobre os ciclos econômicos que a gente vive. Eu acho que é mais para poder citar essa questão da diversificação, acho que fortalecer, bater um pouco mais nessa tecla em relação à questão da diversificação, que a gente não tem como escolher, não tem bola de cristal, como você acabou de falar, e a gente está preparado para o patrimônio preparado para com qualquer uma das variações, é muito importante. Eu acho que aí falar um pouquinho desses ciclos, tem um pouquinho ali no relatório, mas um pouquinho desses ciclos, como que a gente vê as alocações melhores para cada um dos ciclos. Então, talvez para os vértices, igual mais ou menos você fez com a pergunta do Rotofena, Tá. você está ali. Tá, então eu acho que é isso, né? Como eu falei, a gente tem ciclos econômicos ao longo da nossa vida, né? Que seja, mas assim, ao longo da história, logicamente. Acho que com certeza, né? A gente não tem bola de cristal, ninguém sabe exatamente como vai estar o cenário daqui a 1, 2, 3, 10 anos. E não dá para toda vez que o cenário mudar, a gente refazer toda a nossa carteira. Né, então, tá bom, agora eu estou totalmente em pós, porque a taxa de juros está alta. E quando cair? Vou vender tudo que é pós e vou comprar pré, sei lá, achando que vai cair mais. Ou colocar tudo em ação. Não é sustentável essa estratégia. Se a gente fica rodando muito a carteira toda hora, com certeza a gente deixa a coisa para trás, né? A gente acaba perdendo nesse caminho. Então, o ideal é a gente sempre estar meio que protegido, né? Então, minha carteira tem um pouco de pós, tem um pouco de inflação, tem um pouco de pré. Então, ao longo dos diferentes ciclos, eu vou conseguir aproveitar momentos em que um vai bem, o outro talvez não tanto. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um pré e a taxa de juros esperada começa a subir, ele vai desvalorizar. Então, aquela porção da minha carteira vai desvalorizar, mas tudo bem, eu vou ficar tranquila porque eu tenho uma outra parte aqui da minha carteira que vai valorizar com isso, né? Então, um pós vai andar junto com essa Selic mais alta. Contrário também, né? Então, estou aqui com um pouco de pós, um pouco de pré, taxa de juros começou a cair, esse pré pode valorizar, né? Lembra, marcação mercado, taxa é inversa ao preço. Então, eu não preciso ficar adivinhando toda hora o que vai acontecer, o que vai acontecer. Eu já tenho minha carteira posicionada para diferentes momentos. E se aparecer oportunidade, legal, vou aproveitar. Mas ficar tentando adivinhar, primeiro que é desgastante, né? Então, assim, a não ser pessoas que realmente se dediquem a isso full time, né? Fique ali olhando o mercado toda hora, beleza. Agora, poxa, para gente que trabalha, faz outras coisas, etc., ainda ter que ficar se preocupando em ficar adivinhando o momento, o que vai acontecer amanhã, não dá, né? Não é a ideia aqui. Então, até os próprios gestores de fundos erram, né? E com milhares de anos de experiência e fazem isso, é a profissão deles, eles também erram. Imagina a gente que não faz isso o tempo inteiro, nem há tantos anos. Então, acho que a diversificação é muito nesse sentido. É a gente já estar posicionado para caso aconteça alguma coisa legal ali que possa valorizar o nosso papel. Né? Então, aproveitar diferentes ciclos ao longo do período que a gente vai investir, que deveria ser a vida inteira. Tá? Então, acho que é um pouco nesse sentido aqui a questão da diversificação. E esse relatório, ele fala um pouco melhor, assim, né, de PCA, fala de pré, fala de pós. Acho que é legal dar uma lida também para quem se interessar. Perfeito. Camila, do nosso horário, eu te agradeço demais. Pessoal, eu acho que fica essa mensagem da Camila sobre a alocação, principalmente sobre o momento. A gente vê muito isso sobre subir. É importante a gente citar, a gente está na maior ciclo de alta de juros dos últimos 22 anos, então foi o maior que teve, subiu mais de 10% nossa taxa de juros, e a gente não tem bola de cristal, então aproveitem, estudem, aloquem, seguindo todas as dicas da Camila, podem conversar com os assessores aqui, que a gente tem uma visão muito próxima ao que ela fala, e quando a gente não tem também, a gente lê os relatórios e fica, então tá tudo alinhado. Agradeço demais a todo mundo, pegar um pouquinho da noite aqui para ouvir um pouco sobre renda fixa. Agradeço demais, Camila, pelo seu tempo. E espero próximas vezes a gente fazer novos papos desse.
Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Espero que tenha esclarecido aí as dúvidas de vocês. E se aparecer alguma dúvida depois, Vitor, pode me mandar aqui, a gente conversa e eu respondo. Perfeito. Pessoal, a gente queria tirar uma foto aqui, o pessoal da área de marketing está pedindo para tirar uma foto, só antes de sair, Camila. Todo mundo abre, quem puder abrir a câmera só para sair a foto aqui, para a Marina guardar aqui para a gente. A gente tem esse costume de tirar uma foto com todo mundo. Perfeito, legal. Oi, Glória. Tudo jóia, Ana Paula? Tudo bem? Tudo. Tudo jóia. A Marina já vai tirar já. Avisa Deu certo? quando for, né? Pra gente ter uma Pois cara é, eu estava legal. aqui arrumando também para ficar com uma cara bonitinha, né? Na academia. Pronto, agora eu acho que foi. Perfeito. Aí, agora, Ana Paula na academia escutando sobre renda fixa. Aí sim, Ana Paula. Ótimo, gostei. Queria ter essa dedicação e essa força de vontade. Viu? Tá certo, gente. Legal. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tem que ter E até saúde a para próxima. curtir a renda. Tem que É ter isso. saúde, é isso. Tá certinho. Certo é você. Tchau, tchau, gente. Tchau, Boa noite. tchau, Até pessoal. mais. Até a Obrigada. próxima. Obrigadão. Tchau.